boa noite a você, meu irmão, uma boa noite a você, meu amigo. Queremos agradecer a Deus a sua presença conosco mais uma vez, embora aqui estejamos virtualmente juntos. Nós queremos louvar a Deus pela sua vida e pedir a Ele em oração que continue te abençoando, te guardando, te protegendo nesse tempo difícil que nós estamos vivendo. Eu peço a você também, com alegria no meu coração, ao ver que tem tanta gente nos assistindo, nos acompanhando, que você venha curtir o nosso canal no YouTube, curtir a nossa página no Facebook e também agora estamos no Instagram, que você possa ir ali e compartilhar também com seus amigos e familiares tudo aquilo que você tem visto e ouvido. Eu acredito que tem sido algo que mereça o louvor, a gratidão a Deus e também que tem trazido um efeito benéfico na vida daqueles que têm participado conosco. Nesta noite nós temos um texto bíblico para leitura que se encontra no segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 27, versículo 6, que nos diz assim: Jotão tornou-se cada vez mais poderoso, pois andava firmemente segundo a vontade do Senhor, o seu Deus. Nós queremos falar nesta noite sobre o tema A Feliz Decisão de Jotão. É interessante como um único versículo das Escrituras, dentro do seu contexto, tem tanto a nos ensinar. Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, começou a reinar em Jerusalém ainda bem jovem. Aos 25 anos de idade, Jotão assume o reino de Judá, tendo como antecessor o seu pai Uzias, que também foi um bom rei, exceto por uma atitude impensada que o levou a adoecer e a perder o reino que ficou para o seu filho Jotão. A juventude traz consigo uma impetuosidade nata. Tanto é que o sábio Salomão reservou palavras que foram dirigidas de modo muito enfático aos jovens. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias. Já o apóstolo Paulo incentiva enfaticamente da mesma forma Timóteo, seu aluno, a fugir das paixões da mocidade. Isso não quer dizer que todo jovem é levado à insensatez, à loucura, a sempre errar em sua inconsequência e em suas decisões. Muitos jovens procederam e procedem sabiamente no trato, no lidar, nas decisões do dia a dia. E a Bíblia vai apresentando vários exemplos de jovens que viveram e deram testemunho de que, por andarem com Deus, tiveram condições de vencerem gigantes e de assumirem posições de grandes responsabilidades e destaque nos reinos passados. Este foi o caso de Daniel, por exemplo, de Misael, de Ananias, de Azarias. Esse foi o caso também de José do Egito. Foi o caso também de Samuel, o profeta, que ainda menino foi levado para o templo para servir ali e por lá ficou durante toda a sua vida. Diz o texto que Jotão, no entanto, foi se tornando poderoso. Este Jotão, filho de Uzias, foi se tornando poderoso. Isso quer dizer que em nossas vidas as coisas sempre vão acontecendo ao longo do tempo. As coisas não acontecem de modo como se fosse um passe de mágica. E eventualmente nós ouvimos pessoas dizendo: se fosse hoje, eu faria diferente. Eu não faria ou não agiria da mesma forma como agi naquele tempo. Eu acredito que novas oportunidades surgem a cada dia para todas as pessoas. Mas eu também acredito que há oportunidades que surgem uma única vez em nossas vidas e nunca mais acontecem.
Acredito também que Jotão aproveitou todas as boas oportunidades que lhe foram dadas. Ele perguntou, se interessou, procurou aprender, procurou entender, se juntou a pessoas mais experientes, se aplicou aos acertos da vida, aprendeu também com os seus erros, aprendeu com os erros de outras pessoas próximas a ele. O apego às oportunidades fazia de Jotão tornar-se poderoso. E quando nós falamos que ele foi se tornando poderoso, não é por isso que ele também tenha se tornado um tirano, um déspota, mas a palavra diz que ele foi se tornando poderoso. Nós podemos, entre aspas, nos tornarmos poderosos, mas termos o nosso coração sábio, ameno, em paz, um coração de amor, de graça, que tenha uma boa convivência com todas as pessoas que convivem conosco. Assim foi com Jotão. Por reconhecimento, ele sabia que o seu pai Uzias tinha conduzido bem o seu reinado até onde a sua vida conseguiu ouvir a Deus e seguir-lhe a sua vontade. Ele, Jotão, entendeu então que se ele se dedicasse a Deus, à busca da sua vontade, e a ele se submetesse dia após dia à oportunidade de encaminhar a sua vida e obter ao final dela o reconhecimento de que tudo dera certo, então esta seria sim a sua decisão, a decisão mais acertada da sua vida, da sua existência. E ele iria seguir por essa decisão durante toda a sua existência. Ele lutaria por essa decisão. Ele firmaria compromisso, como nos disse o texto. Ele firmou os seus passos na decisão que tomou de seguir ao Senhor e a sua vontade. Ele, Jotão, é o tipo de pessoa que não luta pelo sucesso. Jotão é o tipo de pessoa que luta para agradar a Deus. Ou melhor, que se dispõe para agradar a Deus. Jotão é o tipo de pessoa que busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e que sabe que as demais coisas vão sendo acrescentadas ao longo da nossa existência. O texto diz que ele foi se tornando poderoso. Ele não obteve este título, repito, entre aspas, de poderoso de imediato, mas ele foi se tornando poderoso, ou seja, foi se tornando reconhecido às nações à sua volta. Mas o texto também diz que ele andava firmemente segundo a vontade do Senhor, o seu Deus. E o grande diferencial está justamente aqui. Andar firmemente segundo a vontade do Senhor, o seu Deus. Andar aqui significa tomar a decisão de estar com Deus, de viver com Deus, de estar com Ele. A versão Almeida Revista e Atualizada, neste mesmo verso, diz que Jotão dirigia os seus caminhos segundo a vontade do Senhor, o seu Deus. No momento, eu só me lembro de um episódio em que uma resolução semelhante à de Jotão acontece na história bíblica. Tamanho grau de dificuldade em se tomar a firme decisão de dirigir os seus caminhos segundo a vontade do Senhor, o nosso Deus. Esta semelhança, guardadas, claro, todas as devidas proporções, se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 51, onde lemos que Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Nem sempre é fácil tomar a decisão de andar e viver segundo a vontade do Senhor nosso Deus. Muito mais tranquilo é tomar a decisão ou a direção que não nos comprometa tanto.
Mas Jotão sabia que a caminhada seria muito difícil, porque sempre é muito difícil dirigir os nossos passos, tomar a decisão acertada de vivermos segundo a vontade do Senhor nosso Deus. Assim como que para o Senhor Jesus não seria fácil ir para Jerusalém e lá carregar sobre si os pecados de muitos, como o cordeiro mudo que é levado para o matadouro. Nunca será fácil tomar a cruz e seguir após Jesus. Os discípulos, certa feita, preocupados com a decisão que tomaram em resolutamente seguirem a Jesus, perguntaram ou disseram: nós deixamos tudo para seguir ao Senhor. Ou seja, nós tomamos a decisão, dirigimos os nossos passos, partimos para uma vida inteira com o Senhor. Nós nos entregamos ao Senhor. E a pergunta deles foi: que será de nós? A resposta de Jesus já é em si mesma muito rica. Todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Certamente Deus não chamou Jotão para que ele fosse poderoso, mas Deus deu a Jotão a grande oportunidade de ver e de provar por si mesmo que Deus é de verdade. Deus existe e é. Deus não somente existe e é, mas Ele vai conosco. Deus não somente existe e é, vai conosco, mas Ele é o Deus soberano sobre todas as coisas. Assim como Jesus não chamou os discípulos para serem poderosos, mas a lição que fica para nós através desse texto que lemos em 2 Crônicas capítulo 27 é: nunca alguém perdeu por ter tomado a decisão de pontuar a sua vida segundo a vontade de Deus. Eu oro para que você tome a mesma decisão de Jotão, a mesma decisão dos discípulos, porque por nós Jesus tomou a melhor, a mais radical, a mais amorosa e resoluta, firme decisão de se entregar. Ele foi à cruz, olhando a sua recompensa, que seriam vidas salvas, transformadas, perdoadas, o resgate das nossas almas. Entregue-se a Jesus, confie nele. Eu tenho a certeza absoluta que não haverá perda para você. Vamos orar. Eu te convido à oração neste momento. Vamos falar com Deus e pedir a Ele que nos abençoe, que nos sustente, que nos ajude a tomarmos sempre em nossas vidas a decisão de dirigir os nossos passos segundo a vontade do Senhor, o nosso Deus. Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo que já tem feito por nós e os exemplos, a Deus, bíblicos que nós lemos, que nós estudamos, que nós vemos, nos orientam a tomarmos sempre a decisão acertada, resoluta, de orientarmos os nossos passos na direção de seguirmos sempre ao Senhor, o nosso Deus. Nos ajude nessa decisão. Vá abrindo portas, caminhos, ó Deus, vá quebrando correntes, vá, Deus, nos instruindo com sabedoria, cobrindo-nos, ó Deus, com o teu poder, nos enchendo com a tua graça, com o teu amor, e nos ajudando para que ao fim da nossa jornada, ao olharmos para trás, possamos ver que nós fomos e somos mais do que vencedores por aquele que também tomou a decidida, resoluta decisão de entregar-se por nós, o Senhor Jesus. Nos ajude, nós oramos assim, no nome precioso e bendito de Jesus. Amém.
Que Deus te abençoe, te dê um restar de semana abençoadíssimo na presença dEle, junto à sua família, que você seja guardado e protegido no nome de Jesus. Amém.